Da Paz Igreja, vamos dar início em mais um culto para nós glorificarmos o Senhor Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por estarmos, ó Deus, mais um dia de vida, Senhor, neste lugar, Pai, para podermos te adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço por cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada um que está no seu lar nos assistindo nessa noite, Pai. Senhor amado, que o Senhor venha se fazer presente neste lugar. Que o Senhor venha tocar nos corações, Pai. Que o Senhor venha tocar nas vidas, ó Deus, e que haja um mover do Senhor, Pai. Que haja libertação, que haja cura, que haja transformação de vidas, meu Pai. Oh, Senhor, que haja um derramar das Tuas bênçãos em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou, Pai. E nós cremos em Ti, Senhor. Oh, Deus, obrigada por tudo que tens feito. Abençoa mais este culto. Abençoa, Senhor, tudo que nós formos fazer aqui nessa noite, Pai, porque é para Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Vamos adorar o Senhor, vamos declarar, entramos neste lugar. Amém? Trazendo ofertas de gratidão. Você traga uma oferta para o Senhor de gratidão nessa noite. Você adore de todo o seu coração. Entramos neste lugar, trazendo ofertas de gratidão. Obrigado por este tempo, te agradecemos pelos irmãos. Rendemos o senhorio desta reunião a Ti. Seja exaltado o nome de Cristo, que se contemple a sua glória aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Reivindicamos a cura que há no nome de Jesus. Libertação de opressões e salvação para quem nele crê. Seja derramado sobre nós a fé, a paz e o amor, e que se encha o nosso interior de hinos de louvor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e o poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glorifique o nome do Senhor. Glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e o poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua
sua glória e se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Amém, aleluias. Que nós possamos ver a glória do Senhor Jesus, né? Que se estenda o seu reino e que nós possamos ver a glória de Deus. Aleluias. Que você continue crendo, que você continue adorando o Senhor Jesus, que você dê lugar para o Senhor Jesus, para Ele poder fazer na sua vida. Amém? Aleluias. Aleluias. Nós vamos continuar louvando o Senhor Jesus. Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas. Oh, Senhor, é tempo de sentir o seu poder, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. É tempo de sentir teu poder e ver a tua glória. É tempo de tua cura vir, Senhor. Declare. É tempo de buscar-te mais. É tempo de saber mais de ti. É tempo de tudo novo se fazer, Senhor. Porque o novo tempo do Senhor vem. O novo tempo vem. Uma nova unção vem sobre nós. Prosperidade e poder. Uma nova colheita do Senhor para a sua vida. Uma nova colheita. Nós vamos ceifar e tua face vamos ver. Oh, aleluias. É tempo de sentir teu poder e ver a tua glória. É tempo de tudo novo se fazer, Senhor. Declare na sua casa um novo tempo. Um novo tempo vem. Uma nova unção vem sobre nós. Prosperidade e poder. Se você crê, você declara. Uma nova colheita. Nós vamos ceifar e tua face vamos ver. Novo tempo. Um novo tempo vem. Uma nova unção vem sobre nós. Prosperidade e poder. Uma nova colheita. Nós vamos ceifar e tua face vamos ver. E tua face vamos ver, Senhor. E tua face vamos ver. Declare mais uma vez para terminar. E tua face vamos ver. Aleluias. Que você possa estar preparado, você possa estar pronto para ver a face do Senhor Jesus,
para ter intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Vou passar a palavra agora ao nosso irmão que estará trazendo algo do Senhor para os nossos corações. Bom, Gabriel. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quanto estou feliz pela oportunidade que o Senhor tem me dado, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui hoje. E você está aí no seu lar e aí mesmo, no conforto da tua casa, ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle, bendizer porque Ele é santo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Você tem motivo para estar feliz com o Senhor? Você já tem seus pedidos de oração? Já vai colocando aí, digitando aí, os irmãos vão estar atentos, para no final estar intercedendo pelos seus pedidos. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Maravilhoso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, número de 16, verso de número 18. Amém? Glória a Deus. Dá um tempinho para os irmãos achando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está lendo em nome de Jesus. Vai nos dizer assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, glorificando e exaltando ao teu nome, pois o Senhor é santo. O Senhor é bom, o Senhor em todo o tempo. Eu quero te agradecer, ó Pai amado e Pai querido, por cada vida que me ouve, por cada lar que minha voz alcança. Em nome de Jesus, ó Pai, por cada vida que a minha voz alcança esta noite. Espírito Santo de Deus que habita no meio de nós, Jesus, que é a pedra da tua igreja firmada, que é a força da tua igreja, que é aquele que guarda a tua igreja, é aquele que prometeu e cumprirá sobre a tua igreja. Eu quero te agradecer porque o Senhor é fiel. Se estamos de pé, Senhor, é porque somos tua igreja firmadas em ti. Pai amado e Pai querido, fora de ti não há, não houve, não haverá outro. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor para ministrar a tua palavra. Mesmo conhecendo que não sou, Pai amado e Pai querido, digno, Senhor, pelas minhas falhas, iniquidades e transgressões. Mas pela tua misericórdia e graça e pelo teu investimento sobre a minha vida. Assim como o Senhor investia sobre Pedro. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer. Louvar e exaltar o teu nome. Te agradecer pela vida daqueles que me ouvem, porque estão dispostos, ó Pai, a cultuar ao Senhor. Eles não ligaram, não só conectaram o seu celular, a sua TV, ó Pai amado e Pai querido, o seu aparelho, Pai amado. Mas eles também estão ligados, ó Pai amado e Pai querido, comigo esta noite, para juntamente, Jesus, cultuarmos ao teu nome e ficar firmados na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos, é incrível
pois o Senhor já havia me dado essa palavra há um tempo e eu pensava que era só para eu entender um pouco sobre a vida de Pedro. Mas eu acabei entendendo muito mais. Eu acabei entendendo sobre realmente quem eu sou. Eu descobri que eu sou Pedro. Eu descobri que inúmeras vezes, várias formas, eu sou Pedro. E percebi também que há muitos Pedros à nossa volta. Há muitos Pedros na igreja do Senhor Jesus. Bem, irmãos, nós sabemos que Pedro era um dos discípulos do Senhor, cujo era, como eu posso dizer, Pedro era aquele que, quando ele estava ali, todo mundo sabia que ele estava. Alguns dizem que Pedro era um pouco mais atrapalhado, outros diziam que Pedro, poderia dizer que Pedro queria aparecer, Pedro gostava de fazer a situação ficar feia. Pedro era aquele que, vamos dizer hoje, causava. Pedro, ele gostava de causar um pouco, irmão. Mas não julguem Pedro por isso, né? Nós temos hoje à nossa volta muitos que também gostam de causar, não é verdade? Eu sou um deles. E aqui à minha frente também tem muitos. Eu sei que aí também tem muitos. Você mesmo pode ser um desses que gosta de causar. Mas é em você que o Senhor fez o investimento. Bem, foi sobre a tua vida que o Senhor fez um grande investimento. Nós temos um grande exemplo de Pedro, sendo ele um ser espalhafatoso, agitado, principalmente quando Pedro e os discípulos estão no barco, de repente, do outro lado, eles veem um vulto branco, né? Eles veem algo que para eles era um fantasma, e talvez por eles serem pescadores, eles conhecendo algumas lendas, algumas histórias, eles poderiam ter dito, foi muita coisa, muito fantasma, monstro, qualquer coisa. Mas ali veio uma voz, e aquela voz não foi reconhecida por todos eles. Mas Pedro, ele entendeu que aquela voz era diferente. Então ele, por si só, declarou que aquela voz seria do Mestre, que aquela voz seria de Jesus. Mas os outros falaram, Pedro é um fantasma, Pedro, todos questionando aquela voz, aquela situação, mas Pedro, ele por ser alguém que tinha atitude, ousado, Pedro, aquele que não tinha medo de ir, Pedro não tinha medo de quebrar a cara, Pedro não tinha medo de errar. Pedro, mais do que depressa, disse, se és tu, manda que eu vá de encontro contigo. Pedro estava num barco, no meio das águas. Pedro tinha uma distância dessa voz. Pedro tinha uma distância desse fantasma, segundo os discípulos que ainda estavam atemorizados. Mas ele disse, com uma atitude, se é você, Jesus, fala para eu ir contigo. Jesus disse, sou eu, Pedro, venha. Eu imagino que Pedro, por ser esta pessoa a qual não tem medo, a qual tem convicção do que quando ele acha que e pronto, acabou e ninguém tira da cabeça dele, até mesmo que seja provado o contrário. Pedro, ele
se lança às águas. Eu imagino os discípulos indo todos olhar. Pedro morreu. Pedro está afogando. É melhor já preparar uma corda. Eu imagino os discípulos todos já desesperados procurando Pedro no meio das águas para entender que Pedro estava tendo um momento de loucura. Agora, todos ali conheciam Jesus, sabiam quem era Jesus, já tinham ouvido a voz de Jesus. A palavra vai nos dizer que João mesmo era alguém que tinha intimidade com Jesus. João mesmo era alguém que tinha a proximidade com Jesus. Era querido. João mesmo poderia ser o primeiro a dizer: eu conheço a voz dele, eu estava mais próximo com ele. Mas não, Pedro, o atrapalhado, Pedro, o esquisito, era aquele que disse: eu conheço a voz dele, por isso que eu vou. E muitas das vezes não é diferente nas nossas vidas. Nós pensamos que por algum motivo temos achado que os anos dentro da igreja, o tempo de conhecimento é o suficiente para dizermos: eu o conheço, eu sei o que ele faz, eu sei quando ele vem. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Agora, há uma atitude ousada da parte de Pedro. E esta atitude de ousadia da parte de Pedro fez Pedro vivenciar um milagre. Até então, todos os discípulos olham para baixo, procurando Pedro, como eu já havia dito, e de repente eles olham e está ali Pedro, andando sobre as águas. Eu imagino se fosse eu debochado, mas Jesus está me libertando, graças a Deus. Eu olharia para cima e eu falei que era ele. Agora o que vocês vão fazer? Se jogar também? Porque ele chamou a mim. Eu disse que era ele. Então ali eu imagino que todos os discípulos que estavam ali naquele barco ficaram surpresos. Todos aqueles discípulos ficaram maravilhados por ver Pedro andando sobre as águas. E então, de repente, Pedro, ao andar sobre as águas, começa a afundar. Ali o herói Pedro, ali a história do Pedro já foi frustrada por todo. Porque Pedro era atrapalhado. Então todos já começaram a falar: é culpa de Pedro. Ainda mais quando Jesus chega perto de Pedro e diz: Pedro, homem de pequena fé. Então, ali foi o motivo para todos dizer: é Pedro. Mais uma atrapalhada dele. Mas nós não sabemos que muitas das vezes, assim como aconteceu com Pedro, o motivo de Pedro afundar ali não foi a sua falta de fé. A palavra vai nos dizer que vendo um vento, Pedro, ele foi arrumar seu cabelo, Pedro foi enxergar melhor, ver o que estava acontecendo, onde estava. Ao ele enxergar onde estava, Pedro entendeu que ali não poderia acontecer, que era algo sobrenatural. O mesmo Pedro que teve a fé de se jogar e acreditar que era Jesus. Então, nós vemos aqui sobre a vida de Pedro uma instabilidade. Não é diferente em nossas vidas. Porque quando nós temos uma palavra, uma mão estendida, algo próximo de nós, a igreja de portas abertas, igreja templo, igreja quatro paredes de portas abertas, é muito mais fácil falarmos da nossa fé e falarmos que estamos alegres e firmados na palavra do Senhor. Difícil é quando nós estamos isolados das quatro paredes, onde tem um pastor, onde tem um obreiro, onde tem um irmão.
que vai nos abraçar todo o tempo e dizer uma palavra de vida, uma palavra que fortalece. Pedro, ele sabia aquilo que ele queria, porém ele não entendia o propósito do Senhor sendo maior e acima de todas as suas vontades ainda. Nós temos um grande exemplo de Pedro também nas suas situações, como a pessoa que dava problema mesmo para Jesus. Naquele momento onde Pedro estava junto com os discípulos, Jesus, naquela noite, foi lavar os pés de cada um deles. Ali naquele momento, quando chega a vez de Pedro, Pedro encolhe os seus pés. E ao Pedro encolher os seus pés, Jesus deve ter olhado assim para ele, sem entender, perguntar: "Você está fazendo isso, Pedro?" Pedro rapidamente diz: "Sobre os meus pés você não toca. É Jesus. Você é o Filho de Deus." Mas surpreendente é quando Jesus diz para Pedro: "Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem nada comigo. Pedro, se eu não te limpar, você não tem nada comigo." É necessário entendermos também, se nós não permitirmos o Senhor Jesus nos limpar, nos purificar, nós não temos nada para com Ele. Nós não temos uma ligação para com Ele. É fácil dizer, todos são filhos de Deus, todos foram criados por Jesus, por Deus, todos têm pacto com o Senhor. Difícil é entender, nem todos são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nem todos são purificados por Cristo. Agora eu entendo que Pedro, ao encolher os teus pés, entendendo isso, ele começa a esticar os teus pés novamente para Jesus, mas não somente os teus pés. Pedro estende as suas mãos, aleluias, e Pedro já diz: "Senhor, o Senhor lave-me por inteiro." Entenda esta grandeza desta palavra, pois aquele que não sabia que a purificação, a limpeza do Senhor era necessária sobre a sua vida, olha, ele, por ter aquela atitude, rapidamente ao entender, ele diz: "Senhor, seja por inteiro, porque eu preciso ser purificado por inteiro. Eu preciso ser limpo por inteiro. Não seja somente os meus pés, porque não é só os meus pés que precisam ser purificados e limpos." Muitas das vezes nós achamos que é coisas pequenas nas nossas vidas que precisam ser transformadas. São de pequenas coisas que precisamos ser libertos. Nós não entendemos que o Senhor precisa fazer muito mais. Nós não nos dispomos, nós não estamos dispostos a vivenciar muito mais no Senhor. A pedir para o Senhor: "Senhor, meu pecado está muito além disso. Eu confesso diante do Senhor, me purifica, lava, limpa e transforma para que eu venha vivenciar o teu novo, para que eu venha vivenciar esta tua grandeza sobre a minha vida." Mas Pedro, ele, diante da tua ousadia, diante da tua pequenez, diante da tua falta de sabedoria e conhecimento, Pedro, ele achava até mesmo que poderia justificar Jesus, mesmo sendo aquele que o negaria. Pedro achava que Jesus precisava de um defensor. Pedro achava que Jesus precisava de alguém para dizer: "Ei, não toca nele, não mexa nele, porque ele é o Redentor, ele é Jesus." Mas Pedro, na hora que Jesus foi preso ali no Getsêmani,
Quando a palavra diz que Pedro saca uma espada, Pedro, por ser um cara também sanguíneo, Pedro, por ser um cara que o sangue corria na veia e vinha na cabeça, ele ia para cima. Pedro andava com Jesus, conhecia Jesus, vivenciou a paz de Jesus, os milagres de Jesus, sabia que Jesus era manso e a mansidão de Jesus estava em todo o tempo. Pedro sabia as instruções de Jesus. Mas Pedro não deixava de ser Pedro. Pedro era Pedro. E assim muitas das vezes é nós. Nós andamos com Jesus, conhecemos a palavra de Jesus, a palavra é ministrada. Vem a pastora Cláudia, ministra sobre a sua vida. Vem o pastor Caio, ministra sobre a sua vida. Vem outro, ministra sobre a tua vida. O louvor é ministrado sobre a tua vida, te ensinando, te modificando, levando a uma nova construção, a ser uma nova pessoa, a ser purificado, a ser igreja. Você ainda assim continua sendo você mesmo, porque você não está totalmente aberto para a modificação ou para entender o tempo do Senhor, para mudar a tua vida, para crescer juntamente como igreja e com a igreja de Cristo é chegado. Pedro, ele tem a atitude de levantar a espada para... muitos dizem que Pedro foi disposto a cortar a orelha. Mas, segundo estudos, Pedro foi mesmo direcionado para lançar a espada e cortar a cabeça do cidadão. Mas a espada pega sobre a orelha. A palavra vai dizer que a orelha do cidadão cai e é arrancada. Jesus, ali sabendo que estava sendo preso por aquele cidadão, por aquele soldado, Jesus, ele tem uma atitude só ele mesmo para ter. Ele pega aquela orelha, ele cola novamente aquela orelha. Mas aquele soldado não era qualquer soldado. Aquele soldado era separado. Aquele soldado era para fazer as obras do Senhor também. Aquele soldado era separado para estar fazendo as coisas na casa do Senhor. Mas aquele soldado foi direcionado a prender Jesus. E aquele soldado, ele não poderia ter nenhum dano sobre o teu corpo. Teu nariz tinha que ser perfeito, teus ouvidos, suas orelhas perfeitas, para que ele pudesse dar continuidade ao teu ministério. A perfeição dele seria para a continuidade do teu ministério. Jesus, ele poderia ter dito: ele está me prendendo, está fazendo tantas coisas contra mim, está se levantando contra mim. Jesus poderia ter matado o ministério dele ali. Jesus poderia ter acabado com ele ali, deixando a sua orelha do jeito que estava, feliz com Pedro, se agradando de Pedro. Mas Jesus não. Jesus é aquele que não deixa o ministério morrer. Jesus é aquele que não deixou o teu ministério morrer, então não deixe também. Não deixe também, porque a igreja a quatro paredes está fechada. Não pense que acabou a chamada do Senhor sobre a tua vida. Não pense que o Senhor desistiu dos projetos para contigo. Não esqueça que o Senhor colocou um anseio sobre a tua vida para que a igreja cresça, para fazer a obra do Senhor, para o crescimento da igreja. Ali o Senhor constrói novamente o ministério sobre a vida daqueles soldados. Diz para Pedro o quanto ele não precisava de justificação. Que se fosse necessário, o Senhor enviaria anjos para o guardar e livrar. Mas é necessário entendermos: o tempo é perfeito.
Há um tempo para todas as coisas. E se esta quarentena para você é um tempo de espera, espere. Se é um tempo de aprendizado, aprenda. Se é um tempo de crescimento, cresça. Eu quero que você entenda. O Senhor Jesus, toda vez que terminava de fazer as suas missões junto com os discípulos, ele se reunia. Jesus se perguntava para os seus discípulos, e aí, o que achavam? O que acharam, como foi? O que os homens dizem sobre o Filho do Homem? O que estão dizendo sobre mim aí fora? Uns disseram, dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Mas Pedro não. Pedro calado. Jesus disse assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Muitas das vezes é necessário Jesus fazer essa pergunta para nós. Talvez Jesus está fazendo essa pergunta para você hoje. Diante dessa situação, diante da situação que você está passando, diante da situação que está acontecendo dentro da tua casa, neste mundo, diante da adversidade, diante das suas lutas, é o Senhor Jesus aí. É o Senhor Jesus. Muitos dizem que Ele é aquele que escolheu deixar o povo sofrer. Muitos dizem que Ele é aquele que escolheu e decidiu que o ser humano tivesse que sofrer. Você tem esse mesmo pensamento? Você que o conheceu, você que o sentiu, você que ouviu da tua palavra, tem esse mesmo pensamento? Quando Jesus fez essa pergunta, e vocês dizem quem eu sou para vocês? Pedro, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem questionamento, com toda a convicção, crendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Independente do que dizem que tu és, independente do que a situação diz que tu és, eu ainda creio que tu és o Deus que vive. Eu ainda creio que o Senhor é o Deus que reina. Eu ainda creio que o Senhor é aquele que foi preparar o lugar. Eu ainda creio que as tuas promessas estão de pé. Eu ainda creio que, ainda que pareça que ao fim, há um começo em ti, porque tu és o começo. Jesus vai dizer assim para Pedro, Pedro, estas coisas não vêm de vós. Foi o Espírito Santo quem lhe ordenou, quem lhe deu a inspiração. Você não tem capacidade para falar estas coisas. Mas foi o Senhor que trouxe a você essa sabedoria. Quando ele disse, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor não está dizendo assim, Pedro, embora nós sabemos que Pedro é pedra, mas ele está dizendo que Pedro é uma pequena pedra. Entenda isso. Pedro é uma pequena pedra, uma pedra insignificante. Assim como eu e você somos uma pequena pedra. Espera aí, segura esta parte para você entender onde eu quero chegar nesta questão de você também é uma pedra. O Senhor, ele diz, Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Pedro, tu és uma pequena pedra. Tu és aquilo que é para chamar outras pedras, para juntar outras pedrinhas. Tu és apenas algo insignificante, algo
É como se fosse areia. Areia não dá para firmar nada, porque cai. Areia não dá para fortalecer nada nela, porque ela não segura. Mas entendendo que Pedro, sendo esta pequena pedra, chamado para ajuntar mais pedras e ser instrumento de Deus e nada além disso, Jesus, entendendo que no mundo espiritual o inimigo poderia denominar assim, já que Pedro é a pedra a qual a igreja é firmada, eu destruo a igreja. Porque Pedro, como pode ser uma pedra para firmar uma igreja, sendo que é aquele que afundou sobre as águas? Se é aquele que corta a orelha do povo, se é aquele que faz Jesus passar vergonha no caminho, se é aquele que nega. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus já disse, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão, porque eu estou à frente. O Senhor está dizendo que ainda que todos possam dizer que é o fim, ainda que a perseguição venha contra a igreja, ainda que a perseguição venha contra o povo de Deus, ainda que irmãos morram diante do Covid-19, diante de qualquer outra doença, ainda que atinja pessoas, ainda que igrejas venham falir, ainda que templos venham falir, ainda que instituições venham falir e deixar de existir, a igreja do Senhor é esta pedra. A igreja do Senhor é Pedro. A igreja do Senhor é formada por pequenas pedras. A igreja do Senhor é formada por pequenas pessoas. A igreja do Senhor é formada assim como o corpo de Cristo é formado por mim e você. Cada um de nós temos uma função. Sim, é. A igreja de Cristo está formada sobre Cristo, que é a pedra, a rocha. Jesus é esta pedra. Jesus é esta rocha. Muitos vão dizer que a rocha mesmo é Pedro, e é sobre Pedro que foi ordenada que a igreja fosse firmada, e ainda que Pedro teria um sucessor, depois que morreu. Não, Pedro foi um instrumento de Deus e acabou para ele, começou para nós. Fazermos aquilo que o Senhor nos ordenou, como uma simples pedra é direcionada por Cristo para o crescimento da tua igreja. Eu me lembrava de quando a igreja foi roubada, quando a igreja foi assaltada, muitos se perguntaram, por que o Senhor não guardou? Por que o Senhor não fez? Senhor, mas é a tua igreja. É a tua igreja, Senhor, como o Senhor permitiu a tua igreja ser roubada? A igreja do Senhor não. A igreja do Senhor não foi saqueada. A igreja do Senhor não fale. O templo, 4 paredes, faliu. Foi roubado. Pode acontecer. Mas a igreja do Senhor, sendo eu e você, estando nós, pé, louvando e exaltando o nome do Senhor, é a igreja do Senhor guardada, pronta para vivenciar a tua promessa. E há um lugar preparado para nós. Então não desista e não deixa de ser igreja, porque no dia que você deixar de ser igreja, esta promessa deixa de ser para você, esta promessa deixa de ser para a tua vida. Esses céus é para uma igreja firmada nesta rocha, guardada. Se você deixar de ser esta igreja, esta rocha deixa de te guardar contra as adversidades de Satanás, contra as fúrias e os levantes do maligno. Não deixe de ser igreja. As portas dessas quatro paredes se abrirão. Esteja prontos para voltar alegre como igreja, firmado como igreja,
Você que já pensou em desistir, em parar, já adulterou, já caiu no pecado, já falhou, já voltou a beber. Você que já voltou à prostituição. Você que já deixou de amar o teu esposo, a tua esposa. Você que já se revoltou com seus filhos, com seu vizinho, já é errado. Volte a ser igreja, volte ao centro. Jesus te chamou, não deixe de ser igreja, porque você viverá o novo de Deus como igreja, firmado em Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu quero louvar ao nome do Senhor, porque Ele é bom. Eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas no meio de nós, e o Senhor é fiel para fazer ainda mais. Infinitamente mais Ele fará sobre a tua vida, infinitamente o Senhor fará sobre a tua casa. O Senhor já tem usado muitas das vezes o pastor Caio para ministrar sobre estarmos unidos, sobre estarmos em propósito juntos para saquearmos, para levarmos o evangelho, até mesmo a palavra ser criativo. Pedro era muito criativo. Então, que você entenda, que o Espírito Santo de Deus leve esta palavra aos teus ouvidos, guardada no seu coração, blindada na sua mente, te dando a capacidade de fazer dela uma palavra viva sobre você. Criatividade. Você tem criatividade no seu emprego, porque senão você fica para trás. Você tem criatividade na tua casa, porque você quer melhoria. Você tem criatividade em tantas as coisas. É tempo de ter criatividade para ganhar almas. É tempo de ter criatividade para ser Pedro, uma pequena pedra que junta outras pedras insignificantes, que não tem valor, que tem sido judiadas, saqueadas, roubadas pelo inferno e pelas artimanhas de Satanás. Sê tu Pedro, sê tu pedra, sê tu forte, sê tu valente, sê tu corajoso, ousado. Pois Pedro nos ensinou que é melhor ir quebrar a cara e voltar sem nada, mas falar: eu fui, eu tentei, eu avancei. É melhor investir em vidas e falar: ele não quer nada, eu desisto, mas eu invisto em outras. Eles não querem nada, mas eu invisto em outras. Até a hora que você veja que o Espírito Santo de Deus prosperou e frutificou cada palavra que você semeou. Porque a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, antes mesmo para aquilo que lhe apraz. Ou seja, tudo que lhe foi ordenado vai acontecer, porque a palavra do Senhor não é vazia. Ei, acredite nesta palavra, porque Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Ele é o Deus da verdade, Ele é a pedra angular, Ele é o Deus todo-poderoso, e Ele quer adentrar sobre o teu lar com esse poder e esta provisão, te ensinando, te capacitando, fortalecendo você para ser uma igreja edificada. Ei, você não sabe mais qual é o propósito da igreja missionária ou da igreja onde você congrega? Pergunte para os seus pastores, pergunte para os teus líderes: pastor, qual é o propósito da igreja diante dessa situação? Qual é o propósito? Qual é a ligação? Qual é a sua visão, pastor? Eu quero entrar na tua visão para que tudo que estiver ligado na terra esteja ligado nos céus e haja uma concordância e um mover dos céus na terra e venhamos vivenciar a grandeza do nosso Deus. Procure estar conectado com a tua igreja. Procure estar conectado no propósito da tua igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. A irmã Nilza vai estar orando em nome de Jesus. Louvado seja Deus, graça e paz, igreja. O que ela está fazendo ali? Ela é igreja, né? Não é ministério, Deus vem salvar a igreja. A palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus também diz que Ele está vendo e sabendo. Então, você que está aí com o seu problema, crê somente. E que essa palavra venha de encontro ao teu coração, que você venha viver as maravilhas de Deus na tua vida, pois Ele é fiel. Oremos em nome de Jesus. Você que está aí também com seu problema de saúde, seu problema com seu familiar, põe a mão no teu coração agora. Vamos orar para que o Senhor, em nome de Jesus, venha visitar você aonde você estiver neste momento. Amém? Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor, meu Deus, por esta palavra maravilhosa, Pai amado, que tu concedeste a nós. Pai, por este período agora, Pai, que estamos aqui, Senhor, meu Deus, cultuando a Ti.
E, Senhor, meu Deus querido, o nosso culto venha chegar até a Ti, Pai amado. E que Tu venhas, Pai amado, responder às nossas orações, Pai. Não porque merecemos, mas porque Tu és fiel. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que alcance essa live, a cada um que está conectado aí, a cada um que está aqui também, que venha também, Senhor, meu Deus, alcançar os familiares de cada um. Pai, em nome de Jesus, para que, Senhor, meu Deus, o nosso cálice venha transbordar, Pai, e alcançar vidas para Ti, Senhor, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus, cura, liberta, transforma, visita neste momento, Pai, em nome de Jesus, todos os ministérios, todos os pastores, todos os leitos, Pai, do hospital neste momento, a cada um, Pai amado, que perdeu um ente querido, Senhor, venha dar conforto, Pai amado, que isso não seja motivo, Pai, para que eles venham se afastar do Teu amor, dos Teus caminhos, Senhor, arrumando desculpas, Pai amado. Oh, papai, pois Tu tens nos guardado. Senhor, obrigado pela minha vida, Senhor, pois até aqui Tu tens me guardado. Guardado a minha família, guardado a família missionária, guardado a família Voz do Calvário, enfim, Senhor, todos os ministérios. Alcança neste momento, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos por esta oportunidade que Tu nos concede, Pai. Leva-nos em paz para nossos lares, cobrindo-nos, guardando-nos, livrando-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o Senhor, sua vida. Agradeço, ó Pai, por este culto maravilhoso, ó Pai, esses louvores, essa mensagem maravilhosa, ó Pai. Agradeço também, ó Pai, por ter nos dado a oportunidade de te buscar, crendo, o Senhor há de fazer maravilhosa nossas vidas. O amor de Deus Pai, graças do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão, consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje, para todos sempre. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Volte conosco no domingo, às 19 horas. Amém?